Então, vamos para esse treinamento. O que é importante vocês focarem agora? Existe uma pequena estrutura que teve que ser alterada e melhorada para a gente trazer essa nova versão da BioHit 2.0. Como a gente teve uma evolução, a BioHit ela ficou um tempo sem atualização, vamos dizer assim, estagnada ali no processo. E quando a gente pegou para poder trazer essa melhoria e essa evolução da BioHit, ela teve uma mudança muito brusca. A gente teve que mudar muita coisa para chegar no objetivo que a gente tinha aqui dentro da iHit de melhoria em relação à melhoria BioHit, tá? E com isso, nós tivemos que fazer um processo de migração. E esse processo de migração, ele mexe na estrutura da versão 1 para a versão 2. Então, por que eu pedi, por que eu falei que a gente precisava dessa visão agora que eu vou mostrar para vocês, para entenderem o que vai mudar a partir de agora e como você deve proceder para conseguir fazer essa alteração. Beleza? Todo momento aí, não esqueçam do caderninho, não esquecem de anotar o diário de bordo do garoto de programa, para vocês nunca esquecerem os termos, como que eu uso algumas coisas mais técnicas, né? Como eu falo, eu trabalho um pouquinho mais em relação a ser técnico no conteúdo que eu trago, porque essa é minha especialidade, ser um pouquinho mais técnico em relação a esses processos. Então, anotem aí, quem tiver com dúvida, vai anotando, depois a gente vai responder, vai tirar. Então, primeiro ponto, pessoal, antes, quando acessava, você digitava lá hit.bio, de qualquer jeito vai estar direcionando para um novo domínio, tá? Mas se às vezes alguém tiver salvo a URL que faz login na hit.bio, essa URL vai mudar. Agora, para fazer o login, vai ser login.hit.bio. Vocês estão vendo minha tela aí direitinho? Me deu um ok? Então, aqui, isso a gente vai alterar em todas as plataformas, tá? Onde que vocês têm que fazer login, que vem através da nossa plataforma, lá no painel, vai estar esse novo link para fazer o login, e a gente vai buscar direcionar em todas as plataformas para que caia no mesmo lugar. Então, a nova URL é login.hit.bio. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer, na hora que você realizar o seu login, ele vai vir uma nova tela, que é essa tela aqui. Essa nova tela, ele te pergunta, ele vai te fazer uma sugestão. E aí você tem duas opções. Vejam comigo. Identificamos que você está usando a versão 1 da BioHit. Deseja realizar a migração para a versão 2 da BioHit? O que vai acontecer se você migrar? Depois não vem me perguntando, Gleto, perdi todos os meus links. Perdeu porque é o processo que, infelizmente, vai ter que acontecer. Foi a solução para a gente trazer uma versão nova, melhorada para vocês. Então, aqui já fala, atenção, ao efetuar a migração de versões, você perderá todas as informações da sua página de BioHit. Isso inclui os blocos criados na versão 1, será necessário recriar sua página. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o nosso suporte. Então, tem duas opções. Ou você mantém na 1, não tem importância, ou você faz a migração. Então, vamos validar aqui. Eu vou clicar aqui no botão, quero usar a versão 1. Se eu clicar nesse botão, eu sigo o mesmo fluxo já anteriormente. Estou aqui dentro da minha versão e aqui eu tenho alguns blocos. Esses blocos, aqui, ó, deixa eu entrar, versão 1. Aqui eu tenho esses 4 blocos aqui, que são os criados inicialmente. Quando eu realizar a migração, esses 4 blocos vão desaparecer. Ele não vai existir mais. Então, vamos lá. Vou sair aqui, fazer um logout, e agora eu vou fazer o processo de migração, certo? Então, automaticamente, a sua página da BioHit como toda, ela vai ser desfeita, e você tem que refazer ela. Então, aqui eu vou clicar novamente para fazer o login, e aqui, gente, ele sempre vai forçar para você migrar. Nosso objetivo é que todas as BioHits passam a usar a versão 2, e não mais a versão 1. Então, toda vez que você colocar, quero usar a versão 1, você logar de novo depois de um dia, ele vai te dar o mesmo aviso. Enquanto você não migrar, ele vai manter esse aviso aqui na sua tela. Depois que você migrar para a versão 2, esse aviso some, tá? Então, se vocês têm cliente, vendeu BioHit,
já faz um projeto. Olha, essa é uma versão nova, a gente vai atualizar sua Biorrit. Você quer atualizar, se vocês quiserem cobrar um valor por isso, é questão sua, é trampo seus também que vocês vão ter, perca de tempo, vamos assim por dizer. Então, vocês podem estar cobrando, às vezes, um setup, um valor para poder trazer novidades para esse cliente. Então, vou clicar aqui, quero migrar para a versão 2. Ao clicar nesse botão, automaticamente agora eu passo a estar no painel da versão 2. Vocês podem ver que o painel ele muda, ele tem uma pequena diferença aqui, tá? Então, agora eu vou deslogar aqui novamente para mostrar para vocês. Então, se eu clicar agora em logar, não vai aparecer o aviso e agora eu entro direto no painel V2. Só que aí, o que a gente fez? Pensando em ajudar no processo de migração, nessa página inicial aqui, na dashboard, que é a primeira página que nós temos, se eu clicar aqui na minha fotinha, ele tem uma opção aqui, ó, login versão 1. O que eu consigo fazer? Eu consigo abrir a versão, o painel da versão 1 ainda, para mim poder ver os links que eu tinha cadastrado anteriormente e poder copiar esses links, certo? Esse visual aqui, se eu clicar aqui, vocês podem ver que ele já foi desabilitado. Se eu clicar aqui, ó, eu já vou para uma tela em branco. Por quê? Porque ele já está na versão nova. Ele já foi migrada para a versão nova, a minha página de Biorrit. Então, eu não tenho nada aqui, certo? Então, aqui só serve para você agora, a partir de agora, validar o que você tinha anteriormente com o que você vai criar novo. Então, eu posso vir aqui, pô, eu tinha esse botão aqui, eu tinha essa opção aqui, esse link. Venho aqui, dou um Ctrl+C, copio e vou aqui e crio um novo bloco, certo? Então, vamos lá. Vou realizar um login aqui novamente. Vou clicar aqui em Biorrits. E aqui eu vou clicar a versão 1, que é a versão que eu estou usando, tá? É só o nome da minha Biorrit. Vou até mudar agora, versão 2 agora. Então, pronto. Agora, se eu atualizar aqui, se eu tentar clicar aqui para ver, ele vai me direcionar para a versão 2. Na verdade, eu mudei o nome aqui, então aqui já vai estar na versão 2, tá aqui. Então, aqui eu já estou na versão 2, certo? Já atualizei a minha versão. Então, esse é o processo de migração. Então, agora a gente vai falar das atualizações, o que veio de novo, tá? Então, o processo de migração, se alguém tiver alguma dúvida, anota aí que no final vou abrir para responder. Então, aqui agora eu estou no novo formato, na Biorrit V2. A gente pode ver aqui algumas mudanças. Antes, o botão de criar, ele ficava aqui em cima. Agora ele está aqui embaixo. Tá? A gente ainda vai subir uma pequena atualização e tem algumas novidades que eu ainda não contei, eu ainda não vou falar, senão vocês vão ficar ansiosos. Assim que sair essas novidades, eu venho para falar com vocês um novo treinamento. E eu vou falar para vocês, é uma novidade, vai ser uma questão aí que vai ser fera, véio. Vai deixar a Biorrit 2.0 turbo ainda, nível hard. Na hora que a gente finalizar o roadmap inteiro da nossa Biorrit V2. Tudo aquilo que a gente está planejando, na hora que a gente conseguir concluir, vocês vão falar, realmente, agora a Biorrit está no modo até turbo já. Então, a diferença é que a gente tinha uns blocos, criar blocos, tá? Aqui as estruturas do bloco que nós tínhamos anteriormente, agora ela vem desse formato. Aumentar a quantidade de blocos, e aqui a gente tem uma pequena caixa de pesquisa, onde eu consigo pesquisar um bloco. Então, quero um formulário. Aqui está o bloco de formulário, eu consigo pesquisar. Eu quero YouTube, eu consigo pesquisar. Por quê? Porque a tendência nossa é cada vez mais evoluir em relação à quantidade de blocos, à quantidade de funcionalidades. Então, se a gente não bota uma funcionalidade dessa, vai ficar difícil depois para vocês pesquisarem. Então, vou tentar criar alguns blocos aqui para vocês verem a mudança, o que veio de realmente novo. Uma mudança bem estrutural que aconteceu é a seguinte. Antigamente, se eu clicava aqui em personalizar, eu tinha aqui os temas, a gente não descartou os temas, tá? A gente está melhorando eles para poder publicar eles numa versão melhorada. Aqui a gente só tinha 8 temas. Nosso objetivo é ter milhares de temas, de vários tipos. Então, eu quero para um açaí,
eu quero para o músico, eu quero para aquilo, eu quero para isso. Então, a gente já quer criar muitos modelos nichados. Esse é o objetivo, tá? Então, por enquanto, foi removido até a gente finalizar essa operação, esse desenvolvimento e poder habilitar novamente um novo sistema de temas dentro da BioHit. Antes, inicialmente, já tinha esse bloco aqui, eu já tinha aqui em personalizar a opção de você subir a imagem, você colocar um título e um subtítulo dentro da BioHit. Todo mundo lembra disso, né? O que mudou? A partir de agora, não existe mais essa opção em personalizar. Ela foi removida daqui. E, em cima disso, ela foi criada em cima de um bloco. Então, agora ela é modular. Se a pessoa quiser colocar, ela coloca. Se ela quiser não colocar, ela não coloca. Virou modular a parte de perfil, que tinha fotinha. Então, eu posso vir aqui, adicionar bloco, e eu vou procurar essa opção aqui, ó, avatar. Nessa opção de avatar, eu consigo agora sim personalizar a cara da minha bio. Deixa eu pegar uma face aqui. Botar essa mulher com dor de dente é sacanagem, né? Tá bom, essa mulher aqui. Então, agora eu simplesmente coloco adicionar avatar. E aqui agora eu consigo adicionar a imagem aqui. E o que muda? Agora eu consigo colocar o tamanho que eu quero essa imagem. Então, eu quero ela desde 75 pixels por 75 pixels a 150 pixels por 150 pixels. E aqui eu posso selecionar se ela é redonda, se ela é quadrada. Então, aqui eu consigo ter essa personalização agora. Então, eu quero ela com uma volta, com uma curva. Eu consigo personalizar. Essa imagem ficou muito ruim. Nossa Senhora. Deixa eu pegar, achar uma imagem melhorzinha aqui. Uma quadrada. Deixa eu ver se essa aqui está quadrada. Essa aqui tá boa. Vai dar certo. Então, aqui eu consigo deixar ela redonda. Eu consigo deixar ela quadrada ou só com a borda, só com uma pequena borda arredondada. Então, tá aqui. Aqui eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho dessa imagem. Agora ela ficou pequena e aqui eu posso colocar ela um tamanho maior ou um tamanho intermediário. Você agora seleciona, certo? O que eu posso fazer agora? Basicamente, todos os botões, eles têm a opção de você adicionar uma largura da borda. Eu posso vir aqui, ó, quero colocar uma largura de 4 e eu quero colocar uma cor vermelha. E eu vou atualizar. Agora, na foto do perfil, tem uma borda arredondada. Então, agora eu consigo colocar isso. E eu consigo mudar o estilo dessa borda. Eu quero uma borda tracejada. Eu quero uma borda duplicada, duas bordas, duas linhas na borda. Então, agora ficou mais fácil e melhorado o sistema de personalização dos botões dos itens. Então, quase todos os itens vão acompanhar agora esse sistema, tá? Então, isso foi melhorado em tudo. Então, esse é um novo bloco. Então, o bloco que tinha aqui, que criava aquele perfil, ele agora ele é móvel. Você pode adicionar ou não. Ah, Gladys, agora, e o nome? O nome você vem aqui e coloca um header para título e um parágrafo. Então, vou colocar um header aqui. Quero colocar aqui Gladson Pogione. Então, pronto. Aqui eu começo agora a modular toda a minha BioHit. Eu começo a deixar ela bem mais modular. Ah, essa fonte está grande, eu quero deixar ela menor. Pronto, eu vou deixar um H5, que a fonte diminui. O H1, H2, H3, até H6 são alguns parâmetros, padrões de tamanhos de fonte que já existe na programação, no HTML. Cada uma delas tem uma numeração. Então, a H1 sempre vai ser a maior. E o tamanho H6, ele vai ser sempre o menor, o último deles. Então, agora eu consigo fazer esse processo. Ah, eu quero colocar uma cor
no meu Reader. Eu consigo vir aqui agora, colocar uma cor também, personalizar do jeito que eu quero. Essa parte já tinha. Só que agora você consegue construir de forma mais eficaz a sua biorrit. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar aqui um parágrafo. Por exemplo, empreendedor, palestrante, diretor da iRit. Pronto. Aqui agora eu consigo colocar essa questão. Uma coisa que foi removida e a gente já está trabalhando é na questão do quê? Da foto vir na lateral e os textos virem em cima. Isso a gente ainda está trabalhando. Por enquanto, ele está seguindo um padrão, tá? Mas a gente já está trabalhando nessa questão dessa mudança, de ter também esse nível de personalização, de modulação, tá? Então, aqui vou tentar fazer uma breve explicação de cada módulo. Não vou entrar a fundo, porque isso a gente vai entrar nos tutoriais que a gente vai gravar. Eu acredito que essa semana a gente já grava isso aqui. Então, aqui a gente tem um bloco de link, que era o bloco normal que a gente já tinha, onde que eu posso linkar, colocar qualquer link da web. Então, aqui eu já coloco a URL. Eu vou criar esse aqui, que esse aqui é legal de já criar para mostrar para vocês a personalização. Então, por exemplo, aqui eu criei um botão site iRit, um link, certo? Aqui, o que eu tenho de opção? A URL, para onde que eu vou direcionar, o nome do botão, site iRit. Aqui eu tenho uma opção de quando a pessoa clicar, abrir uma nova aba ou não. Aqui aquela questão de cronograma, até quando que esse item vai ficar visível na minha bio ou não. Então, quero que ele apareça só até o dia 8. Não quero que passe do dia 8. Então, até dia 8 esse botão vai aparecer. Depois disso, esse botão some. Agora, tem uma nova funcionalidade. Em vez de você colocar um ícone, você pode colocar uma imagem também, tá? Então, aqui, se eu quiser adicionar uma imagem, uma logo do meu cliente ali, eu acho que não vou ter nenhuma aqui, deixa eu ver aqui. Vou pegar essa estrela aqui. Então, se eu quiser adicionar uma imagem como ícone, eu consigo. Aqui eu consigo mudar a cor do texto, a cor do fundo, aqui a largura da borda, a cor da borda, o arredondamento, igual eu falei, já expliquei esses 3 pontos. Então, vamos lá, o texto, eu quero um texto branco, eu quero a cor do botão roxo. Aqui eu vou colocar uma largura, uma borda, dentro do meu botão. Aqui está, vou diminuir porque ficou feio. E aqui, por exemplo, eu quero ela preta. Então, aqui está, por exemplo. Mas aqui eu vou colocar branca porque fica mais bonito. Aqui eu quero ele com uma volta, redondo, ou aqui eu quero ele quadrado. Então, aqui eu personalizo do jeito que eu quiser. Então, vou deixar arredondado. Aqui o estilo também da borda, vamos colocar assim, tracejada. Aqui está ela tracejada. Então, vocês vão alterando tudo. A parte de animação mantém-se o mesmo, só que agora tem uma pequena diferença. Eu consigo definir quantas vezes que o botão vai ser animado. Eu posso colocar uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou infinito. Então, se eu colocar 3 vezes aqui, se eu colocar 3 vezes aqui, por exemplo, se eu tentar acessar aqui, vocês vão ver que o botão ele vai animar 3 vezes. Ele faz 3 animações e para. Pronto, parou. Então, não fica mais aquele carnaval de botão pulando para quanto é lado, parecendo escola de samba. Acabou, você pode mudar isso. Então, se você quiser que ele anime 3 vezes, depois pare, pronto. Se você quiser que ele fique animando o tempo todo, você vai definir agora como infinito. Então, tá aqui, ele ficar pulando, toda hora ele vai ficar piscando sem parar enquanto a biorrit estiver aberta. Então, essa é uma mudança que tem na maioria dos itens.
aqueles itens que couber ter essas opções vai aparecer. Não são todos os itens. Alguns itens sim, outros itens não. Continuando nos blocos. Novidades que muitas pessoas pediram, que era o quê? Era a opção da gente subir uma imagem direto na Biohit. Por quê? Tem muita gente... Deixa eu abrir uma minha aqui. Então, vamos lá. O que eu consigo fazer agora? Eu consigo subir a imagem diretamente na Biohit. Então, agora ficou até mais bonito e fácil de personalizar. Se você tiver um bom design, se você souber fazer, você pode criar já o botão como imagem estruturado, igual eu criei aqui, e subir ele já direto. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, por exemplo, eu acabei de subir aqui a imagem. Então, ela já entra a imagem como se fosse um botão. E aqui eu consigo colocar o link. Então, eu já coloco o link. Vocês podem perceber que na opção de imagem, eu não consigo personalizar ela, colocar a borda, a animação. Essa é uma opção que não tem, tá? Então, só para alguns determinados itens que vai ter essa opção. Tem uma opção, além de imagem, você agora consegue subir o arquivo diretamente. Logicamente que existem alguns bloqueios, tá? Para que não pese muito os servidores. Então, aqui uma outra opção que eu tenho, além de imagem aqui, eu tenho a grade de imagem. Grade de imagem é o quê? Eu consegui colocar duas imagens, uma do lado da outra, em formato quadrado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou subir uma imagem, e agora eu vou subir outra imagem, outra grade. Tem que ser, lembrando que tem que ser os dois como grade de imagem, tá? Para ficar uma do lado da outra. Então, aqui eu vou subir uma outra imagem. E aqui eu vou colocar o URL de destino, normal. Então, agora, se eu atualizar aqui, a imagem fica uma do lado da outra. Fica as duas imagens juntas. Então, dá para você criar alguns tópicos. Então, por exemplo, quero colocar o que eu consigo atender, quais são meus tipos de atendimento. Ou se eu estiver fazendo a Biohit de uma nova pizzaria, eu posso criar uma imagem para hambúrguer e subir. Eu posso criar uma imagem para pizzas. Eu posso criar uma imagem para bebida. Então, eu consigo criar como se fosse um menuzinho visual. Eu consigo sair criando aqui agora. Então, eu só preciso criar essa imagem, ir lá em grade de imagem e adicionar sempre duas, para uma ficar do lado da outra. Se eu adicionar só uma e adicionar outro item, não vai funcionar. Tá? Então, essa daqui é uma funcionalidade, é uma novidade. Então, você colocando duas grades de imagem, ela se comporta aqui como duas. Mais opções. O cadastro de e-mail normal, igual a gente já conhece. Rede social. Então, aqui eu já consigo colocar as redes sociais, normal. Então, eu já consigo vincular aqui. SoundCloud, Spotify, do jeito que a gente conhece, YouTube, não mudou. A gente tem o embed do Twitch. Nós temos embed do Vimeo. Nós temos embed do TikTok, Apple Music, Tidal. Esse aqui eu vou passar mais rápido, porque é o que a gente já conhece. São as ferramentas que a gente já conhece. Twitter, Instagram Média. Agora eu consigo colocar uma imagem, um Instagram aqui. Deixa eu tentar acessar o Instagram aqui. Deixa eu ver se é esse que é o da Hit. Boa. Ai, não vou conseguir pegar uma coisa aqui. Alguém depois vai no Instagram e me manda uma imagem dessa, me mostrar? Se alguém conseguir copiar aí, eu não vou conseguir acessar aqui nesse momento. Mas, enfim, aqui eu consigo pegar a URL da imagem do Instagram, colocar ela aqui, e aí, o que vai acontecer? Aquela postagem do Instagram vai aparecer dentro da sua Biohit. E ela é interativa, então ela já vai fazer um embed aqui. Isso pode ser, alguém mandou aqui, boa, valeu. Então, aqui, ó,
a imagem agora do Instagram está na minha BioHit. E, inclusive, a pessoa clicou, ela já cai direto na postagem que você habilitou, para ela poder comentar. Aqui, se ela clicar em cima, ela consegue ver algumas outras fotos. Aqui, se eu clicar, eu já vou direto para o perfil da pessoa no Instagram. Então, ele traz o embed de postagens do Instagram. Seguindo o fluxo. Então, isso é a parte é o bloco de média do Instagram. Feed RSS é uma coisa bem legal. Deixa eu puxar aqui, ihit.com.br/RSS. O feed RSS, pessoal, para quem não sabe, vou tentar dar uma explicação um pouco rápida aqui. Toda vez que eu tenho um site, que eu tenho um blog ou qualquer coisa do tipo, eu tenho ali no meu site várias matérias, notícias sobre a minha empresa. A maioria dos sites, ele tem os feed RSS. O feed RSS é onde que ele consegue, através de um pequeno URL, eu consigo sincronizar as matérias do meu site numa outra plataforma, que não seja meu site. Então, por exemplo, a iHit, ela tem aqui o RSS nosso. Se eu vier aqui copiar e adicionar aqui, automaticamente eu vou puxar para a minha BioHit todas as matérias que estavam vinculadas no site da iHit. Então, se eu ver aqui agora, ó, todas as matérias que estão aqui no site da iHit, como notícias ou como na mídia, ele vai aparecer dentro do meu feed. E toda vez que eu criar uma nova postagem dentro do meu blog, ele automaticamente sincroniza com a BioHit. Então, aqui, ó, Luan Santana aposta em startup de Santa Catarina para lançar álbum na web. Aqui está a matéria. Luan Santana aposta em startup de Santa Catarina para lançar álbum na web. Se eu clicar, eu vou para a notícia que está no site da iHit, para mim poder ler a notícia falando sobre isso. Então, isso é um sistema de sincronização que existe na internet. Então, ele vai puxar todas as matérias, o G1, todas as plataformas já têm esses feeds. Se eu sou uma pessoa que fala sobre criptomoeda, NFT, eu tenho um blog disso, eu quero colocar isso na minha BioHit, eu consigo. Se eu tenho um consultório médico e lá eu falo notícias, coloco notícias, atualizações sobre a área médica, dicas de saúde. Ou se eu sou uma nutricionista, eu tenho o meu blog, eu consigo agora sincronizar as notícias com a BioHit. Então, a partir apenas da URL, eu consigo já jogar aqui todas as notícias que está acontecendo. Então, esse é o feed RSS. O HTML personalizado, eu vou deixar ele por último, que ele é um dos mais complexos que nós temos aqui. O vCard, pessoal, é tipo um cartãozinho, é uma facilidade que a gente tem para alguma ação de ligar, de chamar, elas são suas informações. Então, o vCard, já viu quando vocês clicam num ícone e ele automaticamente já tem a opção de você salvar o contato dele no seu celular? Isso é o vCard. Aqui eu consigo preencher todas as informações e na hora que a pessoa clicar, já vai ter a opção dela salvar todos esses contatos no celular dela. Se ela precisar ir lá em contato, adicionar contato e colocar as informações. Quando você coloca aqui todas as suas informações, aqui você coloca seu nome, seu último nome, você coloca seu endereço, se você quiser colocar, você coloca seu site, sua região, seu e-mail. Automaticamente, na hora que a pessoa clicar aqui, ele vai dar uma opção de eu salvar esse contato dentro da minha agenda. Então, isso é um processo automático. Então, aqui fica o meu contato, clicou, ele já baixa. Se for no celular, ele já dá a opção para o cara adicionar e salvar automaticamente nos contatos dele, tá? Então, o cara não precisa fazer um processo de ir lá em contatos e adicionar suas informações. Ele já faz isso automaticamente agora. Deixa eu deletar alguns itens aqui para não ficar muito longa a BioHit. Então, seguindo aqui o fluxo, a grade de imagem eu já falei para vocês.
O divisor é caso eu queira fazer uma divisão entre elementos na minha biorrit. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e subir esse divisor aqui, vocês podem ver que tem um pequeno separador aqui, ó, entre os dois blocos. Tá vendo? Então, eu consigo aqui fazer essa separação. Então, tá aqui meu divisor, eu consigo aumentar a distância ou diminuir a margem. Margem inferior e margem superior, aqui eu consigo ajustar. Eu consigo mudar a cor e consigo mudar o ícone. Então, se eu atualizar aqui, a distância ficou maior e eu posso diminuir aqui e a distância ficará menor. Então, consigo agora gerenciar o espaçamento entre dois blocos, entre duas seções na biorrit com esse separador. Se eu não quiser deixar nada, não aparecer nada, eu removo o fundo. Eu venho aqui, removo, deixo ele transparente e aí automaticamente ele só vai criar um espaço entre as duas biorrits. Então, tá aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, atualizar, ele simplesmente vai criar um espaço maior entre as duas plataformas. Então, esse é o divisor de itens. A parte de formulário, ele é bem interessante, presta atenção para depois não ficarem com dúvida em relação a isso. Muita gente pedia para a gente uma forma de fazer captação do lead dentro da biorrit. Então, o que acontece? A maioria dos funis que a gente faz de venda ou de conversão, a gente sempre faz uma captação de lead antes de mandar o cara para o sistema. Então, eu vou vender minha biorrit, eu já tenho um link da minha biorrit. Em vez de eu colocar ele ali na minha biorrit e o cara já ir direto para o checkout fazer a compra ou validar a conta com a biorrit, eu consigo criar um processo no meio disso. Para quê? Para me captar esse lead e saber que o cara preencheu esse formulário e depois entrar em contato com ele. Então, aqui eu tenho umas opções. Quando eu vou ao formulário de leads, então eu vim aqui em adicionar bloco, vou aqui em formulário. Se você não estiver achando, você pesquisa aqui formulário. Clico em adicionar. Ele me dá algumas opções. Exibir o campo de nome? Sim ou não. Exibir campo de e-mail? Sim ou não. Exibir campo de assunto ou exibir campo de telefone. Então, por exemplo, eu quero fazer uma captação apenas de telefone. Eu não quero captar o e-mail da pessoa e nenhum assunto. Aqui a gente tem duas opções. Então, essas são as seguintes opções. Aqui eu tenho a opção de ser numa janela modal ou vai ser na própria página. Eu vou mostrar a diferença. Eu vou colocar aqui na página. E aqui, por último, eu tenho uma URL que eu quero direcionar o cara. Vamos dizer que eu quero adicionar lá para o site da Rocket Leads ou da iHit, após ele preencher o formulário. Então, ele vai preencher. Então, aqui está meu formulário. Então, aqui, nome e telefone. Eu posso vir aqui preencher, Gladson. Aqui eu coloco meu telefone. E coloco enviar o meu telefone. Obrigado por se inscrever, obrigado por personalizar. E automaticamente, depois que eu preenchi, ele vai me mandar para o site que eu coloquei ali, que eu configurei. Então, se eu quiser mandar para um checkout da Rocket Leads, se eu quiser mandar para o checkout da iHit, eu consigo mandar ele a partir de agora. E aqui eu vou mostrar para vocês agora como que funciona ele no sistema de modal. Vou clicar aqui no formulário e vou alterar aqui para modal. Quando eu alterar para modal, vocês vão ver que ele vai aparecer agora em formato de botão. Ele não vai estar mais direto na minha página. Deixa eu abrir aqui de novo. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Adquira sua biorrit. Aqui, por exemplo. E aqui eu vou atualizar. Então, o que acontece? É só para explicar para vocês, anotem aí. Modal é essa pequena janelinha aqui, ó, que aparece quando eu clico no botão. Então, lembrem-se, sempre quando falar o modal, o que é um modal? Para a gente, no desenvolvimento, na programação, é quando eu clico em adquirir, por exemplo, e aparece essa janelinha. Vocês podem ver que agora, antes os campos estavam direto na biorrit, e agora ele aparece no modal. E aqui agora eu vou preencher Gladson 2 e vou preencher aqui com o meu número.
Ao finalizar, ao enviar, ele agora vai me direcionar para a loja da Hit. Qual que é a diferença desse processo? Que agora eu fiz a captação do lead. Pô, Gledson, mas agora aonde que está esse lead? Ele vai estar aqui nesse menu de cima, escrito Leads. Se eu clicar aqui em Leads, eu tenho aqui as duas vezes que eu preenchi o contato. Como eu queria pegar somente o nome e o telefone, só vai aparecer o nome e o telefone aqui em Leads. Então, aqui eu consigo gerenciar todas as pessoas que preencheram a minha BioHit, que preencheram a minha captação de leads ali. Seguindo aqui, então aqui é o formulário. Aqui eu tenho uma opção agora de adicionar perguntas frequentes. Deixa eu só remover o negócio aqui, pessoal. Pronto, agora ficou melhor. Sem ver a carinha de vocês. Então, aqui eu tenho perguntas frequentes. Então, eu tenho um produto, estou vendendo perguntas frequentes em relação à BioHit. Então, aqui estão minhas perguntas frequentes. Eu posso vir aqui e colocar qual o valor da BioHit. Você paga o valor de R$ 299 na BioHit. Então, posso criar uma outra pergunta. Como faço para cadastrar como hitmaker? Para cadastrar, clique no botão cadastrar. Modelos, né? Então, vamos aqui agora. Vou clicar aqui, acessar novamente minha BioHit. E aqui eu tenho agora esses dois campos, ó. Eu tenho as perguntas frequentes. O cara clica, ele expande para ele saber qual é a pergunta. Eu posso vir aqui ainda, colocar um bloco. Posso colocar um header, por exemplo, escrito perguntas frequentes. E aqui eu vou passar para cima aqui e vou deixar os dois, perguntas frequentes. Então, ao acessar aqui, a pessoa já sabe que é uma opção de perguntas frequentes, e aqui ele clica e consegue ver dúvidas, tirar dúvidas em relação ao produto. Seguindo o fluxo, a gente tem aqui integração com o Discord e postagem do Facebook, que é a mesma daquela do Instagram, tá? O Reddit Post também. Aqui, em áudio, vídeo e arquivo. O que eu posso fazer agora? Eu consigo subir esses arquivos diretamente na BioHit, sem precisar, por exemplo, o vídeo. Eu não preciso mais de subir ele lá no YouTube para poder linkar ele na BioHit. Agora eu consigo subir ele diretamente. Eu acho que eu não vou ter um arquivo aqui de vídeo, deixa eu ver. Existe um limite, tá, pessoal? Como eu falei, não dá para a gente vir aqui e deixar que o povo coloca só, porque senão o povo vai querer subir aí 20, 30, 40 gigas de vídeo, né? E aí para a gente é inviável. Então, a gente limitou o tamanho. Depois eu vou passar para vocês, vou colocar aqui informando qual que é o tamanho desses vídeos. Aí, ó, tá falando, ó, seu arquivo é muito grande, o tamanho máximo de arquivo de permissão para enviar é 8 megas. Então, teria que dar uma compactada ali, fazer um vídeo bem focado em mobile, porque aí a gente consegue reduzir. Ali, aqueles vídeos são vídeos grandes, né? Então, não vou conseguir. Mas, em base, é isso aqui. Você vai fazer o upload do seu arquivo. Isso também serve para arquivo, serve para vídeo, serve para foto e serve para áudio. Então, vamos subir aqui, vai estar grande. Formas de pagamento. Boa, aqui vai dar. Formas de pagamento, plataformas. Enviar. Tem que ser o PDF. Deixa eu ver se eu tenho um PDF aqui. Não botei. Downloads. Tá muito grande. Cartilha do Hitmaker. Deixa eu ver se essa vai. Então, o procedimento é esse, ele tem um limite de tamanho, depois eu vou reduzir um aqui, eu vou subir para vocês verem. Então, agora ela tem essas opções. Além dessas, eu tenho aqui a parte de contagem regressiva, que é o quê? Eu consigo determinar, vamos dizer que eu estou fazendo uma promoção, um cliente meu está fazendo uma promoção, e o pagamento, a oferta, ela é válida só para hoje, ou para 7 dias. Eu consigo vir aqui e determinar um tempo. Então, vou colocar no dia 8, por exemplo, ou no dia 6 mesmo, defino aqui o horário, às 22 horas, e aqui eu defino o tema, a cor do tema, e aqui ele me dá
um contador. Aqui ele me dá um contador de dias, horas, minutos e segundos para finalizar a minha promoção. Então, aqui ele fica gerando, se eu colocar mais dias, mais tempos, vamos colocar aqui contagem regressiva, colocar aqui para o dia 10. E aqui, como eu falei para vocês, aqui eu consigo mudar a cor, tá? Deixar ele no escuro, deixar com tema escuro, o tema dark, e aqui eu consigo deixar ele no tema claro, tá? Aqui eu posso vir aqui agora, subir, em vez de perguntas frequentes, eu posso colocar essa oferta termina em Então, aqui é uma forma de eu criar uma escassezinha, que essa oferta termina em 4 dias, 0 horas e 56 minutos, e aqui já tem um link, adquire sua BioHit. Então, aqui dá para você construir agora muito mais do que só uma BioHit. Você constrói uma landing page. Eu não sei se vocês lembram dos modelos que eu construí, elas foram totalmente construídas em cima desses blocos. Essa, por exemplo, do método IP, aqui eu coloquei uma imagem, eu coloquei a logo como imagem, aqui eu subi um header, aqui eu subi um parágrafo, aqui eu criei um botão, aqui eu coloquei outro título, aqui eu criei um vídeo, aqui eu subi imagem, criei essa imagem, aqui eu criei um botão, só para vocês entenderem a dinâmica que eu usei, tá? Aqui eu coloquei outro título, aqui eu subi 2 imagens naquele sistema de grade, aqui eu fui colocando as informações, título, aqui eu coloquei header, coloquei outro vídeo, coloquei outro botão, aqui eu coloquei aquela escassez, que é o cronômetro, aqui eu subi a logo novamente, aqui eu subi uma imagem que falava dos métodos de pagamento, pague com segurança, aqui eu coloquei as perguntas frequentes. E aqui eu finalizei com a logo. Vocês podem ver que deu para criar uma estrutura de uma landing page, um funil. Aqui eu tenho todo o funil onde que eu começo a falar do método, eu falo o que a pessoa vai aprender, o que ela precisa para prosperar, eu falo para quem é o método, eu falo o que a pessoa vai aprender, eu tenho aqui uma prova social de pessoas que fizeram o método, aqui eu tenho um pequeno gatilho da escassez, que é falando o tempo que ele vai terminar essa oferta, qual que é a data do evento, e aqui sempre o botão para o cara clicar e ser direcionado. Aqui eu tenho uma, se eu não me engano, o de cima, eu coloquei uma captação de lead. Deixa eu ver se foi nesse que eu coloquei. Não, não coloquei. Eu poderia aqui colocar a captação de lead para poder saber as pessoas que preencheram para ir para a compra do meu produto e captar esse lead. Tá? Então, aqui está quase todos. Deixa eu ver se faltou algum bloco. Tem o bloco de Call to Action. Esse bloco de Call to Action é, por exemplo, se eu quero que uma pessoa já clica na bio e já me liga. Então, se eu colocar aqui ligar para mim, se eu colocar esse botão ligar para mim, quando a pessoa estiver no celular e clicar nele, automaticamente já abre a chamada do seu celular. Então, se eu clicar aqui, ó, no meu caso aqui, ele está tentando usar o FaceTime. Se eu clicar aqui, ele vai usar o FaceTime para ligar para o número. No seu celular, ele já vai discar para a pessoa. Então, a pessoa não precisa de copiar, salvar o número e fazer a ligação. E aqui vai, por exemplo, agora eu quero mudar para FaceTime, eu quero mudar para SMS, eu quero mudar para e-mail. O próximo que a gente vai colocar já tem o do WhatsApp, por isso que eu não coloquei aqui, tá? Então, antes que me perguntar, por que não tem o WhatsApp? Porque o WhatsApp já tem o próprio botão. Então, não precisava dele. Aqui eu tenho um item externo. Esse item, ele é bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo aqui. ahit.com.br/loja. Como que funciona essa opção? Essa opção, ele cria tipo como se fosse uma pequena loja. Eu vou mostrar aqui. Vou colocar aqui nome, iHit Service. Aqui eu vou colocar a descrição do meu produto. Aqui eu vou colocar o valor. Quanto que é o Hit Service? R$ 299. E aqui eu vou colocar o link da loja. Depois de enviar, eu tenho uma pequena opção aqui de colocar uma imagem, tá? Eu vou salvar a imagem aqui do Hit Service.
E aqui agora eu vou subir uma imagem nesse bloco meu. Tá aqui, Hit Service. E aqui agora eu vou subir uma imagem. E agora eu vou atualizar novamente. Olha aqui, ele já cria toda a estrutura de como se fosse um sisteminha já de carrinho, de compra. Se eu clicar aqui, ele vai me levar para a loja. Tá? E aqui eu consigo fazer toda a personalização dele normalmente. Cor do nome, eu quero ele roxo. A cor da descrição, eu vou colocar um cinza mais claro. A cor do preço, eu vou colocar um verde para chamar atenção. Por exemplo. Aqui eu posso colocar a mesma coisa, largura da borda, cor da borda eu quero branco, eu quero ele... Não, vou deixar arredondado, estilo da borda, por animação, vamos colocar aqui um bounce, e vou colocar para ele animar 3 vezes. Pronto. Aqui eu personalizei toda a minha caixa. Ele vai ficar pulando 3 vezes e vai parar de pular, certo? Se eu quiser colocar, mudar a cor do fundo, pô, agora eu quero colocar ele roxo. Então, eu consigo personalizar esse bloco aqui do jeito que eu quiser. Então, aqui o nome vai ficar dessa cor, o nome dessa cor. E aqui a largura, eu vou salvar. E ele muda toda a estrutura do meu bloco. Então, por exemplo, o Polato teve um trabalho ali com a Remax. O que eu posso fazer aqui? Aqui eu posso colocar o nome do... Aluga-se casa com 2 dormitórios na Praia Brava. Embaixo, uma pequena descrição. E o valor do aluguel. E aqui eu posso colocar uma pequena imagem do imóvel. O cara clicou, eu já consigo vincular diretamente com o anúncio. Mesma coisa com os serviços da iReach, com nossos produtos. Você pode criar todos os serviços agora de uma forma um pouco diferente para se exibir a imagem de cada produto, falando o que cada produto é. Em vez de você apenas clicar um botão, agora você consegue criar uma estrutura já mais robusta para esse tipo de produto. Para quem tiver em dúvida aí, esse é o que a gente chama... Calma aí. Nossa, toda hora fica chato. Calma aí, pessoal. Tá. Esse chama esse item externo, que tem um íconezinho de uma moedinha. E aqui o botão de compartilhar, que é o botão que a gente já tem, todos já conhecem, que ele cria um botãozinho ali para a pessoa compartilhar. Então, aqui, compartilhar gera um QR Code, ele já gera alguns itens. Então, isso aqui, por exemplo, compartilhe o meu link de indicação, compartilhe minha publicação. Aqui a pessoa já consegue fazer um sistema em que, ao clicar aqui, ela vai compartilhar. Esse compartilhar aqui, ele segue... Cadê ele aqui? Compartilha agora para Brava. Você pode alterar essa URL de destino aqui, você vai alterar ela. Se eu colocar aqui iReach.com.br, eu estou pedindo... Pessoal, vou lembrar um negócio para vocês que é bem interessante de eu falar. Anota aí no caderninho, tá? Vocês já viram quando vocês acessam um site, ele está falando assim, site não seguro? Acho que muita gente já visualizou. Às vezes acontece isso porque na URL do site está sem esse S aqui, ó. Ele só está HTTP. HTTP é um protocolo de segurança. Ele é um protocolo da internet para identificar que é um site da internet, o HTTP. Quando ele tem esse S, ele quer falar que o site é seguro. Então, quando você sempre compartilhar qualquer coisa sua, sempre verificam se tem esse S aqui, ó, no HTTP. Para quê? Para quando a pessoa acessar, ela cair num ambiente seguro. É esse cadeadinho que fica aqui em cima, ó. É esse cadeadinho. A maioria dos sites, eles já direcionam... Eles já direcionam. Por exemplo, o da HIT, ele já coloca o S, mas nem todo site às vezes direciona, tá?
Ou às vezes a pessoa clica e não dá tempo de carregar. Só para lembrar isso. Então, esse Szinho aqui, ó, que tem na URL, antes de vir o nome do site, ele só está te informando para o navegador que o site é seguro. É um protocolo de segurança. Numa transação online, é esse protocolo que gerencia a segurança da transação. É ele que faz uma criptografia para a transação não falhar, ou para que ninguém, no meio do processo da transação, consiga copiar seus dados do seu cartão e tudo mais. Lembrando, toda vez que vocês forem comprar qualquer produto na internet, sempre validam esse cadeado. Se tiver a conexão segura, vocês podem estar realizando a compra, realizando o procedimento. Então, sempre validem isso em qualquer lugar, tá? Só para lembrar mesmo. Então, esse botão de compartilhar, ele vai gerar um QR Code e vai gerar algumas opções de eu compartilhar essa informação. Por exemplo, no WhatsApp, eu posso clicar aqui que automaticamente vai abrir para mim compartilhar o site da iHit no WhatsApp. Então, ele gera esse botão. Em relação aos blocos, são esses, tá? Dá para criar muita coisa. Agora vai depender da imaginação de vocês e de vocês validarem o que pode ser feito. Eu esqueci de falar o HTML. Talvez, dentre todos eles, o HTML ele é o mais robusto. Eu vou tentar explanar, vai ser um tanto quanto às vezes difícil falar sobre o HTML. O HTML, para quem não sabe, é uma linguagem de programação. O HTML ele é toda a base da programação. Então, quando eu comecei na minha carreira, quando eu comecei a desenvolver lá com meus 12 anos, a primeira linguagem de programação que eu aprendi foi o HTML. E ele que gera toda essa base. E a BioHit agora, ela tem essa opção de adicionar o HTML. Então, o que dá para vocês fazerem? Eu consigo construir uma estrutura da Netflix dentro da HIT hoje, dentro da BioHit. E não é zoeira. Eu consigo construir qualquer coisa hoje dentro da BioHit só por causa desse HTML. Eu vou demonstrar aqui um que eu gosto, calma aí. Deixa eu tentar pegar aqui. Eu estou em tempo, hein? Nossa, vou agilizar aqui. Então, aqui, ó, esse bloco aqui, ó, HTML personalizado. Ele vai servir para várias situações quando vocês forem usar a BioHit, tá? Se vocês verem agora, minha BioHit, ela tá nevando. Por quê? Por causa de um código de programação que eu coloquei aqui para fazer nevar dentro da BioHit. Então, eu quero colocar agora, eu quero personalizar um botão ou um título. Deixa eu achar algum bem simples aqui. Não vou conseguir. Mostra. Acho que aqui dá. Vamos ver se eu vou conseguir pegar esse aqui. Então, o código HTML, ele é nada mais que esse pequeno código que vem aqui, ó. Ele tem um nível de complexidade um pouco maior, mas é o que vai dar liberdade para criar várias coisas e melhorias dentro da sua BioHit. Às vezes, a partir de agora, compensa até contratar programadores para poder fazer determinadas ações dentro da sua BioHit, tá? Então, se eu pegar esse código aqui e adicionar aqui no HTML, eu consigo replicar aquele mesmo botão. Então, vamos lá. Vou colocar o código aqui. Vocês estão vendo que o mesmo botão que estava aqui, ele foi recriado aqui? Porque o HTML me proporciona isso. Então, é tudo feito em cima de códigos. Então, é uma parte mais avançada. Quem quiser estudar, tentar entender um pouquinho, depois eu posso vir com uma aula com uma explicação um pouquinho maior, mas aqui eu consigo personalizar qualquer título. Então, aqui, por exemplo, eu consigo fazer essas personalizações, eu consigo mudar a cor, consigo aumentar, eu consigo trabalhar efeitos de botão, eu consigo criar infinitas possibilidades agora com a BioHit só por causa desse HTML. Tá? Depois a gente entra mais a fundo, não vou falar muito agora, porque é só uma visão geral, depois a gente pode começar a validar, gerar alguns códigos, tá? Em relação ao código QR Code, ele tem um pequeno gerador aqui de QR Code, antes ele era direto. Agora eu consigo, por exemplo, selecionar a cor do meu
do meu QR Code, consigo personalizar ele, consigo mudar a cor do fundo, consigo aumentar os raios aqui dos itens e consigo também escrever um texto, ou eu consigo subir a logo do meu cliente. Ela não fica muito grande ainda, porque senão atrapalha o QR Code. Mas aqui, se eu subir uma imagem, subir essa estrelinha aqui, ela aumenta aqui. Então, aqui, a partir desse momento, eu consigo personalizar todo o QR Code da HIT, da BioHIT. Tá? Então, consigo deixar ela do jeito que eu quiser. Aqui eu posso a opção de imprimir, aqui eu tenho a opção de fazer download. Estatísticas manteve a mesma coisa, não mudou. Tá? Aqui tem países, referências, a gente melhorou o sistema de conseguir pesquisar, de fazer uma pequena pesquisa, tempo todo, personalizar, desde quando minha BioHIT existe, tá? Os parâmetros, idiomas, tudo mais, sistemas operacionais, tá a mesma coisa. Aqui eu consigo, tá, a opção de fazer um download. Então, quero fazer o download, exportar todos os países que visitaram minha BioHIT. Eu posso exportar aqui para usar em algum outro sistema, programa, tem que ter o programa certo. Vindo aqui em definições, eu tenho aqui as mesmas coisas basicamente. O URL, que é o nome do meu projeto, então Gladson Poggione, ponto Poggione. Aqui eu tenho os fundos, é a mesma coisa, gradiente, cor customizada. Se eu quiser subir uma imagem de fundo do meu BioHIT, eu subo. Senão eu posso escolher apenas algum modelo que já está pronto aqui. Aqui eu subo o favicon. Aqui eu tenho a opção de aparecer o verificado. Como vocês podem ver, ele aparece agora aqui em cima. Deixa eu salvar aqui primeiro. Ele sobe, ele aparece aqui em cima e ele vai aparecer aqui em cima, usuário verificado. Se eu quiser adicionar ele no rodapé, eu coloco o fundo. Ele automaticamente aqui passa agora para ficar no final da página, usuário verificado. O CEO muda uma pequena questão. De início, você pode bloquear para que ele seja indexado, que ele apareça no Google. Eu não quero, por enquanto, que a minha bio, eu estou construindo ela. Eu não quero que ela seja indexada no Google. Você pode bloquear. Aqui você coloca o título da página, Gladson Poggione, minha descrição. O que muda agora? Você sabe quando vocês compartilham o link no WhatsApp, não aparece a fotinha da pessoa? Antes ele puxava automaticamente, agora você escolhe qual imagem vai aparecer ali. Então eu posso vir aqui subir uma imagem minha na frente de um computador, ou eu quero que apareça essa imagem aqui. Eu posso vir aqui agora e selecionar essa imagem para que ela possa aparecer, tá? O parâmetro UTM manteve-se mesma coisa. Tem uma diferença agora. Na BioHIT nova, eu consigo selecionar qual que é a fonte da minha BioHIT. Então, se eu escolher uma fonte aqui, aonde que tiver texto, ela vai mudar a fonte do texto, da BioHIT como toda. Por enquanto, a gente colocou 6 opções, mas a gente vai mudar. Então, às vezes, pode ter uma fonte mais curvada. Antes era só uma fonte para todos os botões. Agora não. Agora eu consigo personalizar qual fonte está na minha BioHIT. Então, deixa eu colocar um RID aqui. Na verdade, deixa eu ver se isso aqui está tudo ok. Vamos fazer um teste aqui, Carla. Qual que muda drástico? Eu acho que é... Vocês podem ver aqui, ó, que a fonte mudou. Então, toda a fonte da sua BioHIT, ela muda. Então, aqui está um modelo de fonte. Vocês podem reparar pelo F aqui, que ele tá de uma forma. E aqui, se eu colocar, por exemplo, lato, e aqui eu também consigo aumentar ou diminuir o tamanho geral das fontes. Então, por exemplo, todas as fontes vão mudar o tamanho. As fontes padrões, tá? Aquelas que não dá para você personalizar. Além disso, eu tenho agora a opção de proteção. Eu consigo colocar uma senha na minha BioHIT. Caso seja um conteúdo sensível, vamos dizer, um conteúdo para maiores de 18 anos, por algum motivo eu vendo sex shop.
eu tenho item sex shops e é um conteúdo sensível, eu consigo habilitar. E aqui eu posso definir uma senha geral, tá? A senha é para a BioHit inteira. Então, se eu atualizar aqui agora, ela está protegida por senha. Então, só quem eu passar a senha que vai conseguir acessar a minha BioHit, vai conseguir acessar os meus links. Então, eu posso vir aqui, colocar a senha agora, ele vai me dar o aviso de conteúdo sensível, e aí eu tenho que aceitar, dar um aceite agora para aceitar. Se eu quiser só deixar a senha, eu deixo. Se eu quiser deixar apenas o conteúdo sensível, eu deixo. Aqui é só remover. Em relação ao pixel... eu removi daqui. Tá. O pixel agora, ele se encontra dentro desse menu. Aqui eu posso vir aqui, criar pixel, e ele vai ter várias opções, tá? Gerenciador de tags do Google Manager. Aqui eu tenho o Google Analytics. Aqui eu tenho o LinkedIn, eu tenho Pinterest, eu tenho Twitch, eu tenho Quora. A gente vai colocar ainda o TikTok, a gente vai colocar alguns outros ainda. Então, aqui eu consigo cadastrar, então eu coloco o Pixel 1 ou 2. E aqui eu coloco o ID do Pixel, que é me gerado pelo Facebook, e aí depois eu consigo vincular diretamente a BioHit. Então, eu posso ter um Pixel vinculado a 2, 3 BioHit. Fechou? Para quem não sabia uma informação, a BioHit, ela conta com a opção de personalizar o domínio. Sempre teve isso. Então, se eu clicar aqui na imagem e colocar domínios personalizados e criar um domínio, eu posso estar usando aqui, por exemplo, gladsonpogione.com.br. Eu posso criar aqui. E aí, beleza, eu vim aqui, coloquei criar gladsonpogione.com.br. Lá na minha BioHit, eu vou mudar lá em definições. Eu posso vir aqui agora que vai ter uma nova opção. É porque aqui está como pendente. É porque eu ainda não fiz a propagação do DNS. Eu vou estar fazendo um tutorial de como fazer esse mapeamento, tá? Porque aqui está ativação pendente, eu tenho que ativar primeiro. Uma vez que está ativo, se eu for lá na minha BioHit e clicar em personalizar, em definições, eu consigo aqui nessa opção de URL curto alterar para o meu domínio personalizado. Então, vai ficar gladsonpogione.com.br / por exemplo, eu posso vir aqui e colocar bio. Então, a pessoa vai acessar para uma nova URL. Em vez dele acessar hit.bio / gladson.pogione, ele vai usar gladsonpogione.com.br / bio. É uma opção de personalização. Não sei se vocês sabiam, mas desde a versão 1 já tinha essa opção, tá? No máximo é isso. Aqui está a visão geral. Aqui, normalmente, mantém-se o padrão. Aqui tem um link da sua bio. Ela só mudou de local. Ela passou para a lateral. Aqui eu copio o link do mesmo jeito para poder compartilhar, mandar para outras pessoas. E é isso. Tá me ouvindo, não? Pronto, perfeito. Daí, se no caso o cliente fez o QR, né? Quando for fazer a bio nova ali, ela vai zerar toda, muda o QR também, né? Então, se o cliente fez, tipo, estampado num folder, alguma coisa, ele vai perder, né? Não perde, não. Pessoal, Não? deixa eu dar uma visão para vocês em relação ao QR Code. Vamos lá para... Eu vou falar isso geral, tá? Não é referente a você, não. É só para vocês entenderem como que funciona o QR Code. Todo QR Code que é gerado, ele é gerado em cima de uma URL. Aqui, a gente só está migrando. Então, a URL, ela mantém a mesma. A URL que ele já tinha antes, mantém. Então, o QR Code não vai ser perdido. Como que ele perde o QR Code? Se ele mudar o URL. Se ele for lá no projeto e mudar, antes eu estava usando hit.bio / gladsonpogione. Se eu colocar o ponto, gladson.pogione, eu estou perdendo meu QR Code. Porque o QR Code ele está sempre vinculado a algo fixo. Entendeu? Então, a gente pode transitar, mudar, que não vai perder, a não ser que ele troque a URL. Já aconteceu de pessoas que gerou o QR Code, eu não sei se vocês já perceberam, quando se cria uma BioHit nova, acabou de comprar, ela vem com um nome todo estranho, porque é gerado automaticamente a URL. E aí, teve gente que foi lá, imprimiu o QR Code com essa URL diferente e depois mudou para o nome do estabelecimento dela. Ela perdeu todos os QR Codes praticamente, porque o QR Code estava vinculado ao nome anterior. Como ela mudou,
Mudou também o QR Code, aí é outro QR Code. Não, perfeito. Então a resposta é não, Jean. Continua com a mesma, tá bem? Tem duas perguntas. Uma é voltada para o HTML. Eu consigo implementar todas as linhas de programação dentro do HTML no Biohit ou não? Desde botões, forma de pagamento, enfim, né? A gente sabe que o HTML é muito limitado, mas a gente ainda consegue muitas funções dentro dessa parte, né? Assim, limitado não é não, porque HTML é abaixo de tudo. Só que você não vai conseguir construir uma plataforma dentro da Biohit. Tipo assim, quero construir um e-commerce completo com código de programação dentro da Biohit. Você não consegue. Mas, por exemplo, eu acabei de pegar um código aqui, ó. Isso aqui eu acabei de fazer com HTML. Isso aqui é uma Biohit. É que eu estava usando ali de exemplo para vocês. Tá um site da Netflix aqui dentro. Usando Pronto. HTML apenas. Então, pronto. entendeu? Não, deu para esclarecer. Nem tudo vai conseguir, né? Exatamente. Beleza. Não dá para a gente também, até mesmo que eu não possa abrir muito, porque senão eu dou vazão para invadir em Biohit, para invadir o nosso sistema. É um HTML que até certo momento ele é limitado, sim, porque senão eu posso dar a margem para alguém injetar algum código dentro da Biohit, entendeu? Então, esse processo a gente teve que manter um processo de segurança em relação a isso. Agora, a outra pergunta é com Ads, né? O Google Ads, enfim. Como que você me fala sobre bloqueios, sobre estar rodando legal as campanhas, enfim. Posso Para rodar usar... normal, agora você tem código, você pode pegar o próprio código gerado no AdSense, no Facebook e colar direto na Biohit. Ah, não, então beleza. Maravilha, é só isso. Obrigado, boa noite, parabéns.